A diplomacia na América do Sul acaba de entrar em alerta máximo após uma explosiva quebra de braço entre dois dos maiores parceiros do Mercosul. Em uma movimentação de emergência que parou os bastidores de Brasília e Assunção nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026, o governo do Paraguai tomou uma medida drástica e convocou oficialmente o embaixador brasileiro para exigir explicações imediatas sobre as recentes e polêmicas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O clima na fronteira azedou completamente após falas de Lula que tocaram na ferida mais profunda da história paraguaia, a Guerra da Tríplice Aliança. O que parecia ser apenas mais um improviso político transformou-se em uma crise diplomática sem precedentes, com acusações de insulto à dignidade nacional e moções de repúdio aprovadas às pressas. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que está acontecendo nos bastidores desta disputa pode redefinir o comércio, a segurança na fronteira e o futuro dos acordos econômicos na nossa região. Mas antes, esmague o botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos direto aos fatos. Para entendermos o tamanho do terremoto político que sacudiu a América do Sul hoje, precisamos voltar ao momento exato em que tudo começou. Durante um evento oficial na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, o presidente Lula quebrou o protocolo e decidiu abordar temas históricos da formação da nossa região. Ao comentar sobre o passado das relações bilaterais, Lula fez declarações controversas sobre a Guerra do Paraguai, o maior e mais sangrento conflito armado já registrado na história da América do Sul. De acordo com fontes que acompanharam o discurso, a abordagem do presidente brasileiro foi interpretada pelo governo paraguaio como uma tentativa de minimizar os impactos devastadores e as perdas humanas brutais sofridas pela população paraguaia durante o conflito no século XIX. Para o Paraguai, a guerra não é um tema esquecido, mas sim um trauma histórico que moldou a identidade do país. Tocar nesse assunto sem o devido cuidado diplomático foi visto em Assunção como um erro imperdoável e uma falta de sensibilidade com a memória nacional do povo vizinho. A resposta do governo do presidente Santiago Peña não demorou a acontecer e veio com uma força que surpreendeu o Itamaraty. Sob as ordens diretas da presidência, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, convocou formalmente o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para uma reunião de urgência na sede da chancelaria. Na linguagem da diplomacia internacional, convocar o embaixador de um país aliado é um dos passos mais sérios e graves antes do rompimento total de relações. Durante o encontro, o chanceler paraguaio, acompanhado pelo vice-presidente Pedro Aliana, entregou uma dura nota formal de protesto. O governo do Paraguai declarou publicamente que não aceitará nenhuma narrativa que distorça os fatos históricos ou que fira a dignidade do país. Quase simultaneamente, a Câmara dos Deputados do Paraguai se reuniu em caráter de urgência e aprovou, por esmagadora maioria, uma moção de repúdio oficial contra o presidente brasileiro, consolidando o sentimento de indignação que tomou conta de todas as esferas do poder político em Assunção. Percebendo o tamanho do desastre diplomático e os riscos econômicos envolvidos, os telefones entre Brasília e Assunção começaram a queimar nas últimas horas. Diante do mal-estar generalizado, o presidente Santiago Peña e o presidente Lula realizaram uma ligação telefônica direta em uma tentativa emergencial de conter os danos e evitar que a crise saísse totalmente do controle. O Brasil tenta argumentar que não houve qualquer intenção de ofender o povo paraguaio e que as relações históricas de amizade continuam sólidas. No entanto, os analistas políticos apontam que o estrago na confiança mútua já foi feito. Essa tensão ocorre em um momento extremamente sensível para os dois países, que atualmente enfrentam negociações complexas envolvendo a revisão do Tratado de Itaipu e as regras comerciais do Mercosul. O Paraguai sabe que possui moedas de troca importantes e a firmeza demonstrada por Santiago Peña sinaliza que o país vizinho não aceitará uma posição de submissão nas negociações bilaterais estratégicas que estão por vir. Mas as consequências desse choque diplomático estão longe de ficarem restritas apenas aos gabinetes presidenciais e tapetes vermelhos de Brasília e Assunção. A grande preocupação de analistas de segurança e comércio agora se volta para o impacto real e prático que essa crise pode gerar no dia a dia da nossa fronteira. Com o clima político altamente polarizado, como ficará a fiscalização na Ponte da Amizade? Existe o risco de retaliações comerciais que afetem o bolso do trabalhador e o abastecimento de produtos? E quais serão os próximos passos do Congresso paraguaio para pressionar o Brasil por um pedido formal de desculpas?
É exatamente essa engrenagem de consequências econômicas e os segredos desse embate na fronteira que nós vamos começar a destrinchar em detalhes a partir de agora no próximo bloco. Continue assistindo. A grande verdade é que a fervura nos gabinetes de Assunção já começou a ecoar nas passarelas da Ponte Internacional da Amizade, o coração comercial que une Foz do Iguaçu à Ciudad del Oeste. Fontes ligadas ao comércio de importação e exportação na fronteira acenderam um sinal amarelo para o risco iminente de uma operação padrão velada por parte da alfândega paraguaia. Se os fiscais vizinhos decidirem aplicar uma burocracia rigorosa em retaliação ao governo brasileiro, o fluxo diário de caminhões e mercadorias que movimenta bilhões de dólares pode simplesmente colapsar. Parlamentares da oposição paraguaia já começaram a articular nos bastidores do Congresso medidas de pressão ainda mais severas, exigindo que o presidente Santiago Peña adote barreiras alfandegárias temporárias para produtos manufaturados que entram do Brasil. O trabalhador e o empresário da fronteira agora olham para o horizonte com profunda incerteza, temendo que o orgulho ferido de uma nação se transforme em prejuízo real no bolso de quem depende da livre circulação para sobreviver.